convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo, e quem fizer injustiça receberá em troca a injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, mais uma vez oramos a Ti, pedindo, ó Pai, humildemente, que o Senhor venha iluminar as nossas mentes, Senhor, para não só compreender a Tua palavra, mas para aceitá-la, Deus, para desejar viver aquilo que o Senhor nos ensina, para desejar viver no nosso dia a dia as Tuas verdades, a Tua vontade, para desejar, ó Deus, sermos cada vez mais parecidos com o nosso Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Essa é a nossa oração, que apesar de mim, a Tua palavra, o Teu Espírito, venha mais uma vez falar a cada coração que aqui se encontra nessa noite, ó Pai. É assim que oramos, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Conta-se a história, irmãos, que um pastor, ele estava aconselhando um homem na sua igreja. E esse homem, ele era muito admirado por todos, tanto na igreja como fora da igreja. Era um homem muito admirado, trabalhador, prestativo, sempre muito disponível para ajudar. Na igreja mesmo ele era exemplo. Ele chegava cedo, saía tarde, nunca dizia não. Mas a esposa daquele homem, a esposa dele, tinha pedido uma conversa com o pastor. E aí a esposa dele contou outra história, outra versão daquele homem. Em resumo, aquele homem em casa era uma outra pessoa, impaciente, ausente, crítico. Os filhos tinham medo dele. Ela se sentia sozinha, mesmo casada. E aí o pastor chamou o homem e com cuidado compartilhou aquilo que havia ouvido. O homem fica em silêncio por um tempo. Depois diz: pastor, eu não sabia que ela se sentia assim. E o pastor responde àquele homem: irmão, a sua esposa conhece você melhor do que essa igreja conhece. E se o evangelho, ele não tem funcionado em casa, ele não tem funcionado no lar, então ele não tem funcionado em lugar algum. Ele não tem funcionado na sua vida. E, irmãos, o texto de hoje é sobre isso. Paulo, lembrando aqui, Paulo ele já passou por 3 capítulos falando de Cristo, da supremacia dele, da suficiência dele, da vitória dele. Aí depois ele fala de um novo homem, o que deve tirar, o que deve vestir, como deve viver. E agora ele sai do templo para a sala de estar. Agora ele sai do culto e entra lá na cozinha do seu lar. Ele sai da teologia e vai de fato para o cotidiano do nosso dia a dia. Porque, irmãos, é muito fácil sermos cristãos no domingo, na convivência da igreja. Todo mundo está bem vestido, todo mundo está sorrindo, a música está tocando, a palavra está sendo pregada,
Só que o teste real, irmãos, não é aqui, na igreja. O teste real é amanhã, a segunda-feira, quando às 7 horas da manhã, quando pela manhã, a nossa rotina, a sua rotina começar. É quando você chega cansado do trabalho, é quando as crianças estão chorando, quando o jantar está atrasado, quando as contas apertam, quando ninguém está com paciência para ninguém. É ali, irmãos, que a roupa nova, em que meditamos nas últimas mensagens, a roupa nova da nova criatura, é ali que essa roupa nova é testada. É ali que se descobre se há compaixão, se há bondade, se há mansidão, se há longanimidade, se tudo isso é real ou é só um discurso de domingo. E Paulo, irmão, sabia disso. Por isso ele não terminou o capítulo no versículo 17. Ele não terminou no versículo 17. É por isso que ele continuou. E foi direto para o lugar mais difícil. Qual é o lugar mais difícil? A casa, o nosso lar. Esposas e maridos, filhos e pais, servos e senhores. Paulo, ele vai nos relacionamentos mais íntimos que temos na nossa sociedade, onde não tem espaço para fingimento, onde todo mundo sabe quem você realmente é, sem máscara. E o que ele vai dizer, irmãos, não é politicamente correto, né? Ainda mais em épocas como hoje, né? Semana aí de lei da misoginia. E é interessante como a beleza da exposição sequencial, irmãos. Porque o final de semana que cai para mim pregar, iniciar a pregação com o papel da mulher, a submissão, é na semana que explode uma lei, que isso aqui podia ser motivo de prisão para Paulo, né? E pode ser motivo para mim, né, que estou pregando. Esse é o Brasil que a gente se encontra hoje. Já não há a liberdade que existia antes. Já não há a liberdade que existia antes. Paulo, ele não é politicamente correto, irmãos. E obviamente eu também não vou ser. Talvez incomode alguns, talvez pareça antiquado para outros. Mas é a palavra de Deus, irmãos, e a palavra de Deus, ela não se ajusta à cultura da época. É a cultura que deve se ajustar a ela, a palavra do Senhor. Então, irmãos, antes de partirmos para o texto, eu queria que você ouvisse algo com humildade. Durante a mensagem de hoje, não ouça a mensagem de hoje pensando no que o outro precisa ouvir. Seja o cônjuge, o filho, o patrão, o funcionário. Não ouça, irmãos, pensando no que o outro precisa ouvir. Meu marido, ele precisava estar aqui. Ainda bem que minha esposa precisa ouvir isso. Não, irmãos. O meu pedido é que vocês ouçam pensando em vocês. No que Deus quer falar com você. No que precisa mudar em você. Porque o evangelho, irmãos, que não transforma a casa, ele não transforma ninguém em lugar algum, irmãos. Então vamos para o texto. Paulo, ele começa pelo casamento. Isso aqui faz sentido, irmãos. Porque o casamento é o relacionamento mais íntimo que existe no nosso mundo. É onde duas pessoas se conhecem sem máscara alguma. Não tem como viver sob uma máscara. É onde a roupa nova, da nova criatura, ela é mais testada, ela é mais exposta. Então, no versículo 18 e 19, observamos duas palavras que precisamos meditar. Uma para cada um. Para a esposa, submissão. Para o marido, amor. E as duas são necessárias, irmãos, porque se uma faltar, o casamento desequilibra. Veja, a palavra para as esposas no versículo 18, submissão. E aí
eu sei que essa palavra aqui causa certa reação, né? Submissão parece antiquado para os dias de hoje. Parece opressão no discurso da mentalidade da época. Parece coisa de outro tempo. A cultura diz que submissão é humilhação. É a ligação que fazem aí fora. Ser submisso é se humilhar. É uma posição de humilhação. O que é dito aí fora nos dias de hoje é que mulher nenhuma deveria se submeter a homem algum. Pensando na figura do esposo. Que isso é coisa de quê? De uma sociedade patriarcal, de uma sociedade ultrapassada, de um pensamento ultrapassado, que precisa ser superado. Mas Paulo, irmãos, ele não estava escrevendo para agradar a cultura, né? Ele não estava escrevendo para agradar a sociedade. Ele não estava escrevendo para agradar revolucionários, né? Ele não estava escrevendo para agradar a cultura, irmãos. Não, ele estava escrevendo, e lembre-se disso, sob a inspiração do próprio Deus, sob a inspiração do Espírito Santo. E antes de rejeitarmos a palavra, irmãos, precisamos entender o que ela significa, o que ela não significa. E aí eu queria começar pelo que não significa. Veja, submissão, primeiro, não é inferioridade. E se você tem repulsa a esse ensinamento, a esse termo, talvez seja por isso, porque você comprou o discurso lá fora de que submissão é ser inferior. Mas submissão não é inferioridade. A esposa, ela não é menos inteligente, ela não é menos capaz. Às vezes ela é até mais inteligente, muitas vezes ela é até mais inteligente, até mais capaz. Ela não é menos valiosa, ela não é menos humana que o marido, não. Homem e mulher são igualmente criados à imagem de Deus, igualmente redimidos pelo sangue de Cristo, igualmente herdeiros da graça de vida, igualmente. Não há inferioridade de um para com o outro. Submissão, irmãos, diz respeito, é sobre função, irmãos. Não é sobre inferioridade, não é sobre valor, é sobre função, é sobre ordem, não sobre dignidade, mas é sobre a ordem que Deus estabeleceu para o casamento, é sobre a função que Deus estabeleceu para o casamento. Submissão também não é escravidão, né? A esposa, ela não é propriedade do marido, ela não é serva. Ela não existe para satisfazer os caprichos do marido. O marido que trata a esposa como escrava, ele não entendeu nada do evangelho. E a gente vai chegar lá. E ele vai prestar conta. O marido que vive assim vai prestar conta a Deus por isso. Submissão não é escravidão. Submissão também não é um silêncio, irmãos, absoluto, né? A esposa, ela não é proibida de pensar, ela não é proibida de opinar, ela não é proibida de discordar. Lembram da mulher virtuosa lá, capítulo 31 de Provérbios? O capítulo 31 de Provérbios exalta a figura da mulher sábia. E a mulher sábia lá no capítulo 31, você vai ver que ela aconselha, que ela administra, que tem situações que ela até toma iniciativa. Submissão, irmãos, também não é anulação. Pelo contrário, é cooperação. Submissão, irmãos, também não é uma obediência cega a qualquer coisa que o marido pedir. Olha o que Paulo diz. Veja, versículo 18. É como convém o Senhor. Veja, versículo 18. Esposas, que cada um de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Esse é o limite. A submissão é no Senhor. Se o marido pedir algo que contradiz a palavra de Deus, a esposa obedece primeiro a Deus. Nenhuma esposa, ela deve se submeter
ao abuso, por exemplo, a pecado, a ilegalidade. Isso não é submissão bíblica, irmãos. Isso é cumplicidade, não submissão bíblica. Então, o que é submissão, seminarista? Submissão, irmãos, é reconhecer a ordem que Deus estabeleceu para o casamento. Deus criou o casamento com uma estrutura, irmãos. O marido é o cabeça, a esposa é a auxiliadora. Essa é a estrutura, é simples. E não é porque ele é melhor, irmãos. É porque esse é o design do casamento que Deus assim quis. A própria Trindade, ela tem uma ordem. Ela tem uma organização. Cada um tem sua função. Temos visto isso aqui na escola bíblica. Passamos por isso de forma rápida. Como na Trindade, pensando a respeito da salvação, o Pai planejou, o Filho executou, o Espírito Santo aplica. O Espírito Santo é chamado de auxiliador. A mesma palavra que é usada para a mulher como auxiliadora do marido, é usada para o Espírito Santo como auxiliador do Pai e do Filho. Então, na própria Trindade existe uma ordem, existe uma organização. E nem por isso um é inferior ao outro. Eles são igualmente Deus. São apenas distintos na sua função. A submissão da esposa, irmãos, reflete um pouco dessa realidade. É um ato de fé na sabedoria de Deus, irmãos. Não uma admissão de fraqueza. Ser submissa não é uma admissão de fraqueza. Mas é um ato de fé na sabedoria de Deus que planejou a estrutura do casamento dessa maneira. Submissão é escolher cooperar em vez de competir, por exemplo. É decidir que o casamento não é uma disputa de poder, não é uma disputa, de poder, mas é uma parceria ali, com papéis distintos, funcionando de forma encaixada. É abrir mão da necessidade de controlar tudo e confiar que Deus está cuidando, mesmo quando o marido erra. Submissão, irmãos, não é fraqueza, como muitos associam. Não, irmãos, qualquer um aí fora, no contexto do casamento, pode brigar por controle, pode brigar, qualquer um pode insistir em ter razão, qualquer um pode competir. Isso acontece a rodo, né? Como diz o ditado lá fora, entre os ímpios, uma competição de controle, uma insistência de quem é que tem a razão, uma briga por controle, uma competição no próprio casamento. Só que é preciso, irmãos, força espiritual para dizer: eu não concordo totalmente, mas vou apoiar meu marido nessa decisão. Eu vou confiar que Deus vai guiar através dele, ou vai corrigir se ele errar. Isso é necessário, uma força espiritual, irmãos, que só vem de Deus. Submissão está longe de ser fraqueza. Isso não é covardia, meu irmão e minha irmã. Isso é fé. E aí eu pergunto a você, esposa: como é que você reage quando o seu marido toma uma decisão que você não tomaria? Como você reage, minha irmã, quando o seu marido toma uma decisão que você não tomaria? Você respeita a decisão dele? Não estamos falando aqui de decisões pecaminosas, né? Você respeita a decisão dele? Ou você tenta sabotar por baixo dos panos? Manipular a situação, manipular as pessoas envolvidas, para que no final de contas seja feita a sua vontade, a sua decisão e não a do seu marido? Você apoia, mesmo discordando? Ou você fica esfregando as mãos, esperando a oportunidade de dizer: eu avisei, eu disse que não ia dar certo? Você ora por ele?
Ou você só reclama dele? Seja para os outros ou até mesmo para Deus. Aliás, como é que você fala dele para os outros? A começar para os filhos, para os amigos, para as amigas, né? Para a família. A língua da esposa tem poder de construir, irmãos. Mas também tem poder de destruir a liderança do marido dentro de casa. Se você fala mal dele na frente dos seus filhos, você está minando a autoridade do seu marido. Uma autoridade essa que você mesma vai sentir falta depois. Que você mesma vai lamentar pela ausência da autoridade dele. Se você faz piada dele com as amigas, você está semeando um desrespeito que você vai colher em casa, esse desrespeito. Submissão não é só o que você faz quando ele, o seu marido, está na frente. É como você pensa também sobre ele, inclusive quando ele não está. E se o marido não é crente, Eric? Ou, e se ele não lidera bem? E se ele não merece respeito? Pedro vai responder isso na primeira carta dele. Pedro vai dizer: mulheres, sede submissa ao próprio marido, para que, se algum deles não obedece à palavra, seja ganho sem palavra pelo procedimento de sua esposa, ao observar o vosso respeitoso comportamento. O testemunho silencioso de uma esposa piedosa, irmãos, é uma das ferramentas mais poderosas de evangelização que pode existir. Não é o sermão dela, é a vida dela em casa. Não é a pressão dela sobre o marido. Vamos para a igreja, para a igreja, para a igreja. Não, é a paz dela, através dela, que é levada para o lar. Não é a cobrança dela, mas a confiança dela em Deus. Agora, versículo 19. A palavra para os maridos. Amor. Paulo agora ele vira para o marido. E olhem a palavra para o marido. Veja, não é lidere. A palavra para o marido não é mande. A palavra para o marido não é governe. A palavra é ame. Ame. E isso, irmãos, isso aqui, veja. A Bíblia, hoje, né, é alvo aí dos progressistas, né, do progressismo, como um livro do patriarcado, como um livro machista, principalmente textos como esse, como um livro misógino, né? Mas, irmãos, isso que Paulo está escrevendo, isso aqui é revolucionário na época. No mundo antigo, esposa era de fato quase como uma propriedade do marido. O marido tinha direitos ali sobre ela. A cultura da época não falava de amor, não falava de amar, falava, se retratava e falava do domínio. Paulo vira isso, irmãos, de cabeça para baixo aqui na palavra de Deus. O marido, veja, não é o dono, ele é aquele que ama. A melhor palavra para isso seria amante, né? Mas no nosso contexto, na nossa cultura, essa palavra tem muitas vezes um termo pejorativo. Então, o marido é aquele que ama. E veja, não é no sentido erótico da palavra, não. É no sentido sacrificial da palavra. Em Efésios, Paulo, ele vai expandir isso. Ele vai dizer: maridos, amai vossa esposa, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse é o padrão. Qual é o padrão do amor pelo marido? Cristo. Cristo é o padrão. E como foi que Cristo amou a igreja? Ele se esvaziou, ele serviu, ele lavou pés, ele morreu. O amor de Cristo, irmãos, não foi um amor que meramente exige. O amor de Cristo foi um amor que se entrega, foi um amor que se sacrifica.
Meu irmão, você quer saber o que é liderar biblicamente? Eric, eu sou marido, ou até mesmo aqueles que ainda não são, né? Eric, eu quero ser um dia, né, casar e ser marido, pai. O que é liderar biblicamente? Meu irmão, não é dar ordens do sofá enquanto a esposa faz tudo, não, irmãos. Liderar biblicamente não é isso. Não é exigir respeito sem amar. Não é cobrar uma submissão sem liderar, sem governar, sem oferecer proteção, provisão. É muitas vezes, meus irmãos, perguntar ali, aliás, todos os dias, o que é que eu posso fazer para servir minha esposa hoje? O que eu posso entregar por ela hoje? E veja, Paulo acrescenta algo específico aí no versículo. Não a trateis com amargura. Por que é que ele diz isso? Eu acho que esse é o pecado masculino, né? Mais típico no casamento. Se por um lado a mulher tende a lutar por controle, porque desde a queda, está escrito lá na descrição da queda, que a mulher ia querer ter o domínio e esse domínio estaria, né, em certo sentido, para com o seu marido. Então, a natureza pecaminosa trouxe isso para a mulher. Ela quer ter o controle. Mas se por um lado, a esposa, ela quer lutar pelo controle, ela tende a querer lutar pelo controle, o homem tende a responder com dureza no dia a dia. A mulher, se por um lado a mulher tende a muitas vezes falar demais, não me denunciem, irmãs. Mas se existe de forma geral essa tendência, o homem, irmãos, por outro lado, muitas vezes tende a se fechar com amargura. Amargura, irmãos, é o que acontece quando o marido, por exemplo, não resolve os conflitos. Ele não fala. O que é que ele faz? Ele guarda para si. Aí ele acumula. E aquilo vai azedando por dentro. Muitas vezes ele não explode. Ele só congela. Só que o gelo, irmãos, nesse sentido, ele é tão destrutivo quanto a explosão, quanto o fogo. É o marido que chega em casa, por exemplo, e mal olha para a esposa, que responde de forma curta e fria, que dorme virado para o outro lado, por indiferença, né? Estou criando uma regra aqui que tem que ser para o mesmo lado, não. Mas que vai dormir num comportamento de indiferença, de distanciamento. É um marido que está presente fisicamente, mas ausente emocionalmente no lar. Acha que trazer comida para a mesa é o suficiente. E a esposa, irmãos, sente. Veja, ela não sabe exatamente o que é, às vezes, mas ela sente a distância, ela sente a frieza, ela sente que alguma coisa está errada. E aquilo vai matando o casamento devagar, irmãos. Casamento não morre de uma vez. Isso vai matando o casamento devagar, sem gritos, sem escândalos, mas vai matando. Então, marido, eu lhe pergunto, agora a sua vez. Quando foi a última vez que você disse para sua esposa que a ama? Não porque ela cobrou, porque você quis. Eu sei que a gente, homem, tem menos essa forma de se comportar, né? Tá falando que ama. Ah, Eric, mas veja, eu dizer que não amo não necessariamente significa que eu não amo, porque eu amo com ações. Tudo bem. Então qual foi a última vez que você parou para ouvi-la de verdade? Sem interromper,
sem tentar consertar, você parou e ouviu, e deu atenção. Qual foi a última vez que você abriu mão do que você queria para fazer o que ela queria? Você usou, inclusive, da sua liderança para fazer a vontade dela e não a sua. Como você fala com ela? Qual o seu tom de voz? As pequenas coisas importam, irmãos. Você a trata como trata uma visita importante? Ou trata pior do que trata um estranho? Tem marido que é educado com todo mundo fora de casa e grosseiro com a esposa dentro de casa. Tem marido que tem paciência infinita com o colega de trabalho, ou o cliente, ou seja quem for, pessoas difíceis lá fora, mas a paciência com a esposa é zero. A paciência com aquela que ele prometeu amar até a morte é zero. Paulo diz: não a trate com amargura. Resolva os conflitos, meu irmão. Não deixe acumular, fale. Perdoe. Não fique jogando na cara, né, o erro do passado. Seja terno, amoroso. Mesmo quando estiver cansado. Mesmo quando ela estiver difícil. Foi um presente de Deus dado a você. E veja, você vai prestar conta a Deus de como você tratou a sua esposa. Como você tratou esse presente que foi dado. Então, uma palavra aos dois. Esposa, se o seu marido amasse você como Cristo amou a igreja, seria difícil se submeter a Ele? Marido, se a sua esposa respeitasse você e apoiasse sua liderança, sendo sábia e virtuosa, seria difícil amá-la sacrificialmente? Percebem que os dois mandamentos, eles se alimentam um ao outro, irmãos. Quando o marido ama a esposa, quando o marido ama, ele está facilitando para a esposa o querer se submeter. Quando a esposa respeita, ela facilita o papel do marido de amar mais, de amar sacrificialmente. É um ciclo, irmãos, virtuoso. Mas alguém precisa começar, e aí é o problema, né? Ninguém geralmente quer ser aquele que começa. Cada um espera o outro. Não, quando ele melhorar, eu melhoro. Quando ela mudar, eu mudo. E o casamento fica ali, estacionado na amargura. Ninguém dá o passo, ninguém toma a iniciativa. O Evangelho diz: você primeiro. Vai você primeiro. Não porque o outro merece, não se trata disso, irmão, não se trata de merecimento, não. É porque Cristo foi primeiro por você quando você não merecia. E esse é o papel, agir de forma semelhante para com seu cônjuge. Você ama quando não é amado, porque foi amado quando não merecia. Você respeita quando não é respeitado, porque foi respeitada quando não merecia. A cruz é quem quebra esse impasse. E aí, meus irmãos, eu pergunto: o casamento de vocês reflete Cristo e a igreja? Ou reflete o mundo? Um casamento de disputa, competição, amargura e frieza. Paulo, ele não deu esses mandamentos para oprimir vocês, irmãos, para nos oprimir. Ele deu para nos libertar. Porque casamento funcionando
no design preparado por Deus, na estrutura preparada por Deus, é uma das maiores alegrias da terra, meu irmão e minha irmã. Porém, quando o casamento está fora dessa estrutura, é uma das maiores prisões que podemos experimentar. Cabe a você, meu irmão e minha irmã, fazer essa escolha todos os dias, uma escolha de obediência a Deus. Agora, continuando, irmãos, no versículo 20 e 21, encontramos de novo duas palavras, uma para cada um. Para o filho, obediência. Para o pai, cuidado. Veja, versículo 20. Perceba que Paulo não diz, obedeçam quando fizer sentido. Não é isso que ele está dizendo a você, a nós, a vocês, filhos. Ele não diz, obedeçam quando concordarem com seus pais. Ele diz, em tudo. Filhos, obedecei a vossos pais em tudo. Essa é a abrangência, irmãos. A obediência, ela não é seletiva. E a motivação não é porque senão você vai apanhar, irmãos. A motivação deve ser essa. Né? Ou porque eles são mais velhos do que você, simplesmente. A motivação é, no versículo, veja, isto é agradável ao Senhor. Obedecer em tudo os pais é agradável ao Senhor. Filho que obedece aos pais está agradando a Deus. Isso aqui é ato de adoração, igreja. É um culto prestado ao Senhor, como filhos, com a nossa vida. Por outro lado, o filho que desobedece, mesmo que os pais não vejam, está desagradando a Deus, irmãos. Ele vê. Não tem como fugir disso. E qual o limite, irmãos? É o mesmo. Se o pai pedir algo que contradiz a palavra de Deus, o filho deve obediência primeiro a Deus. Fora disso, irmãos, obediência em tudo. Em tudo. E aí é óbvio, quando passamos, de crianças, adolescentes, jovens, para adultos, para independentes, para quando casamos, saímos de casa, essa relação ela muda, mas ainda é necessário obedecermos o mandamento do Senhor de honrar o pai e a mãe. Mas enquanto está em casa, é obediência em tudo. Ah, mas é só 10 minutos a mais de TV. Quando você casar, quando você for adulto, aí isso não faz parte do honrar ou desonrar. Mas está em casa, assistir 10 minutos a menos de TV, estou dando um exemplo fútil aqui, né? É pecado assistir 10 minutos a menos? Não. Desobedece a Deus? Não. Então você deve obedecer aos seus pais. É 10 minutos a menos de TV. Trazendo um exemplo fútil para os irmãos, para exemplificar. Agora veja, irmãos. A palavra para os pais, versículo 21. E aí é interessante aqui, irmãos. Veja. Os pais gostam muito de lembrar, principalmente do mandamento, de honrar pai e mãe. Mas raramente eles se lembram desse versículo. Pais, não irriteis vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Aqui Paulo está apontando, irmãos, um perigo específico da paternidade, que é a irritação. E olha o efeito dessa irritação, desânimo. Pai que irrita constantemente produz filhos desanimados. Agora eu quero irritar o filho, porque isso é importante também. Eu não vou ser tão exaustivo, irmãos, porque os exemplos são muitos, mas veja. Sabe aquela cobrança demasiada? Excessiva demais. E quando por outro lado não tem um elogio, não tem um encorajamento. Sabe aquele comportamento de corrigir com dureza cada mínimo defeito ou erro, mas o encorajamento nunca vem, nunca acontece. Sabe aquela exigência de perfeição?
E aí a nota 8,5, 9 já é uma dor de cabeça. Não tolero o erro. Quer ver uma coisa que me irritava muito? É a tal da comparação com outros. Aí compara com o irmão, com o vizinho, com o colega, com o primo. E o filho nunca é suficiente. O filho nunca é suficiente. É aquela correção dura, que só humilha. Não tem o objetivo, não tem o efeito de ensinar, só humilha. É aquele tom que só fere, mas nunca vem com a instrução também. É aquela disciplina que descarrega, que só serve para descarregar a raiva, mas que não serve para formar o caráter do filho. E o resultado, irmãos, é desânimo. É desânimo. O filho pensa, afinal de contas, não importa o que eu faça. Nunca está bom para o meu pai. Então, para que eu vou tentar? Ele desiste. Ele pode até obedecer por fora, mas por dentro desistiu. Se fechou. Na prática, irmãos, pai, mãe, quando foi a última vez que vocês encorajaram seus filhos? Veja, eu não estou falando de encher o ego não, irmãos. Eu não estou falando também meramente ter o seu lugar, mas eu não estou falando meramente, porque isso é superficial demais, sabe? Aquele elogio por uma nota, ou aquele elogio por uma conquista. Isso deve fazer parte, tudo bem, de uma forma certa também, para não alimentar o ego. Mas eu estou falando aquele encorajamento, aquele elogio, aquela palavra de amor, por quem os seus filhos são em si. Não porque pelo que eles têm conquistado, ou pelo um feito que aconteceu, mas por quem eles são. Qual foi a última vez que vocês pediram perdão, depois de ter percebido que exagerou? Ou está achando que pai e mãe não deve pedir perdão ao filho quando erra? Qual foi a última vez que vocês pediram perdão aos seus filhos quando perceberam que exageraram? A disciplina é necessária? Ela é necessária, irmãos. Provérbios deixa isso claro, inclusive. Vai falar até do uso da vara, do uso da correção física, que é outro problema, né? Falar hoje em dia. É outro motivo de denúncia. Mas a palavra de Deus fala isso. Fala que a disciplina é necessária. Provérbios deixa isso claro. Filho não corrigido, sem dúvida nenhuma, é um filho que vai encontrar o caminho da destruição. Filho que não sabe o que é limite, não sabe o que é disciplina, não sabe o que é ser corrigido, que é deixar da sua própria vontade, ele vai encontrar o caminho da destruição. Mas a disciplina, irmãos, embora necessária, muito necessária, ela precisa vir com amor. Ela precisa vir com amor. Às vezes com explicação, para que ele não obedeça automaticamente, mas que ele saiba, entenda. E aí eu falo, cada um tem suas fases, né, irmão? Não vou entrar aqui na psicologia ou algo no sentido, mas quando é criancinha lá, o importante é ela conhecer o limite mesmo. Mas alcançou a idade que consegue compreender certas coisas, explique. Ensine, faça ele desejar, ele ter os mesmos princípios, os mesmos valores. Então a disciplina precisa vir com restauração também. Esse é o objetivo da disciplina. O que é? Não é castigar meramente. É restaurar aquele que está sendo disciplinado. Pai que só corrige, irmãos, de forma dura, acaba criando filhos que muitas vezes só tem medo dele. Só tem medo dele. Mas quando o pai corrige e ama, ele há de criar um filho que tem respeito e confiança. Que tem respeito e confiança. Agora, ame, não só corrija, mas corrija também. Porque o problema de muitos pais hoje é que só querem ser o melhor amigo do filho, ou a melhor amiga da filha,
mas não coloca, mas não se comporta como mãe, colocando os limites, disciplinando, e aí quando se torna adulta, nem é a melhor amiga e nem é respeitada ou respeitado. Nem se torna melhor amigo e nem se torna alguém respeitado pelo filho. Lembrem, vocês estão formando a imagem que seus filhos terão de Deus. Se o pai terreno é duro, distante, se ele é impossível de agradar, o filho ele vai projetar isso no Pai Celestial, irmãos. Um dos motivos de muitos terem uma repulsa à figura do pai, do Deus Pai, é o problema que eles têm com o pai terreno, com o seu relacionamento com a paternidade nessa vida. Tem um livro, né, muito conhecido, uma ficção aí, chamada A Cabana, né? A Cabana, acredito que alguns já devem ter ouvido falar, que se transformou filme também. E não é um bom livro nem um bom filme, não. Mas, veja, lá, é uma ficção, né, obviamente, mas eles retratam Deus lá, presente numa cabana, encontrando uma criança, uma menina que foi violentada e tal. Ele encontra essa criança em forma de mãe. E aí está o perigo. E aí está a heresia e o problema e o porquê não é um bom livro e a raiz de tudo. Mas a justificativa do autor é porque aquela criança tinha problema com a figura da paternidade. E também porque muitos leitores têm problema com a figura da paternidade. E aí traz Deus Pai como na figura da mãe. Mas veja, é muito fácil bater no problema do livro, que de fato é um problema. Mas a gente não pode ignorar a realidade que a gente tem vivido hoje. Pais que têm falhado como pais, que têm falhado em sua paternidade. E sim, se o seu filho tem problema com a sua figura paterna, ele tende a projetar isso na figura do pai, projetar isso no Pai Celestial. Por outro lado, se o pai terreno, ele é firme, mais amoroso, é um pai justo, mais misericordioso, o filho tende a entender com mais facilidade o Evangelho, irmãos, quando ouvir a relação do Deus Pai para conosco. Então, pais, vocês são teologia encarnada para os filhos de vocês. Vivam à altura desse papel, vivam à altura dessa responsabilidade. Vocês são uma teologia encarnada para os seus filhos. Por último, versículos 22 ao verso 1 do capítulo 4, Paulo, ele fala de servos e senhores, que no mundo antigo, lembrem, era o relacionamento de escravidão, certo? Hoje, pensando aqui na nossa aplicação, é a relação de trabalho. É do empregado e do patrão, é do funcionário e do chefe, ou então qualquer relacionamento, a gente pode aplicar também, que tem uma pessoa que está sob a autoridade e o outro que exerce a autoridade sobre o outro. E aí a palavra para quem trabalha, para o servo, é integridade, dos versículos 22 ao 25. Veja, a tentação do empregado é trabalhar bem só quando o chefe está olhando. Essa é uma tentação. Paulo diz, não funciona assim para o cristão. Veja, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. O cristão, ele não trabalha para o patrão, em última instância. Antes disso e acima disso, ele trabalha para Cristo. O patrão pode não ver, mas Cristo está vendo. O patrão pode não recompensar, mas Cristo está vendo. E isso muda tudo, irmãos. Porque aquele relatório lá, que ninguém vai conferir, você faz bem feito, com excelência, porque é para a glória de Deus e porque Cristo está vendo, porque é para o seu Senhor que você trabalha em última instância. A hora que ninguém está
controlando seu horário, né? Você trabalha com integridade, porque Cristo está contando se você tem sido fiel, né? Aquilo que está no contrato. O cliente difícil, que ninguém quer atender, lá na sua loja, enfim, no seu comércio, você atende com excelência. Por quê? Porque você está servindo a Cristo ao atendê-lo bem. Então, quando a gente entende isso, irmãos, o trabalho, ele deixa de ser maldição, ele deixa de ser um mero peso e ele vira um culto ao nosso Deus. A segunda-feira deixa de ser castigo. A gente deixa de se comportar como o mundo, lamentando a chegada da segunda-feira e comemorando o sextou porque acabou o trabalho, porque aquele trabalho é um peso que, meu Deus do céu, eu só trabalho porque eu sou obrigado. A gente deixa, irmãos, de se comportar como o mundo se comporta, porque o trabalho virou uma oportunidade de glorificar a Deus. Sabe por que é que o Ocidente, irmãos, embora esteja caminhando, definhando, né, cada vez mais. Mas sabe por que é que o Ocidente, ele até hoje, né, mas já foi mais, ele é referência na economia, na prosperidade? É porque após a reforma protestante, os reformadores ensinando que o cristão, o filho de Deus, deve trabalhar para a glória de Deus, passaram a ter essa excelência no trabalho. Deixaram de gastar com coisas, deixaram de serem pecaminosos nos gastos, com coisas fúteis, bebidas e outras coisas pecaminosas e fúteis, passaram a poupar, passaram a investir, passaram a trabalhar com excelência, passaram a exercer a sua profissão para a glória de Deus, e isso transformou o Ocidente naquilo que é hoje, principalmente a Europa, principalmente os Estados Unidos, né? que foram fundados por ingleses puritanos que foram lá morar. Foi essa visão de servir a Deus com excelência no trabalho que acaba tornando, irmãos, mais uma oportunidade da gente glorificar a Deus. Uma vez o sapateiro perguntou a Lutero: Lutero, mas como eu, que sou um mero sapateiro, posso glorificar a Deus? Eu que não sou um pastor, né, nos nossos dias de hoje, um mestre, um pastor. E aí Lutero diz: faça o melhor sapato que você puder e venda por um preço justo. Quando a gente entende isso, irmãos, a segunda-feira, o trabalho, ele deixa de ser um castigo, um peso meramente, e virou oportunidade de glorificar ao nosso Deus. E aí no primeiro versículo, né, do capítulo 4, o último versículo que lemos, a palavra para quem lidera, que é justiça. Senhores, tratai os servos com justiça e equidade. Uma frase direta aqui, irmãos. Quem tem autoridade sobre outros vai prestar contas, irmãos, a quem tem autoridade sobre ele. Então, um patrão cristão ou um chefe cristão, um patrão cristão, ele paga o justo. Um chefe cristão, ele não humilha, ele trata com dignidade. Um líder cristão, ele não usa as pessoas, ele serve as pessoas, porque ele também é servo de um Deus, de um Senhor que é maior. E esse Senhor está olhando como ele trata os que estão debaixo dele. Então, igreja, seja você empregado, patrão ou chefe, a lógica é a mesma. Tem alguém acima de você. O empregado responde ao patrão, mas acima do patrão está Cristo. O patrão manda no empregado, mas acima do patrão também está Cristo. Veja que Cristo é aquele que nivela tudo. E no fim, cada um vai prestar conta a Ele. Não do cargo que tinha, mas de como usou
o cargo que tinha. Como você tem usado o seu cargo, irmãos? E aí, meus queridos, eu vou ser honesto aqui com vocês. Esse é um texto confrontador, irmãos. Todo o texto que lemos. Não porque é difícil de explicar. É simples. Simples, prático. Eu nem precisei explicar praticamente. Eu só apliquei o que a gente leu. Paulo ele foi muito direto. Mas é confrontador, irmãos, porque eu também estou debaixo dele. Eu também sou marido. Eu também sou pai. Eu também tenho que viver isso em casa, irmãos, não só pregar no púlpito. E quando eu leio, maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura, eu sei que eu preciso viver isso em casa. Eu sei que tem dias que o cansaço muitas vezes quer nos vencer e fazer o tom sair errado. Quando eu leio pais, não irriteis vossos filhos, eu sei que minha filha, que ainda é pequena, eu sei que ela vai crescer. E eu vou ter que aprender dia após dia a ser o pai que ela precisa. Isso me coloca de joelhos, irmãos. Isso me coloca em humildade. Eu não prego esse texto, irmãos, de cima para baixo, não, irmãos, nunca, nem o texto, nenhum. Eu prego, irmãos, de dentro para dentro, de coração para coração, irmãos. Eu e você estamos juntos nessa. E o que me consola não é achar que vou conseguir ser perfeito, igreja. O que me consola é saber que o evangelho não depende da minha perfeição. É isso que me consola. Vai ter dia que eu vou falhar como marido. E eu vou precisar do perdão. Melhor, tem dias que eu falho como marido e que eu preciso do perdão da minha esposa. Vai ter dias que eu vou falhar como pai e eu vou precisar de graça. Vai ter dia que a roupa nova, de nova criatura, vai parecer pesada demais. Vai ter dias assim. Mas o Evangelho diz, você não está sozinho, meu irmão. Cristo está em você. O Espírito está em você. A graça está disponível para você. Levante. Confesse. Receba o perdão. Vista a roupa nova de novo, se for o caso. O seu lar, a sua casa, não precisa de gente perfeita, não é isso. A casa precisa de gente que sabe pedir perdão, que se arrepende. A casa precisa de gente que sabe recomeçar. De gente que ama, mesmo cansado, que serve, mesmo esgotada, que perdoa, mesmo ainda ferido. Daqui a pouco você vai voltar para a sua casa. Amanhã, mais uma semana de rotina começa. O marido vai voltar para a esposa vai voltar para o marido, os pais vão voltar para os filhos vão voltar para os pais. E é lá, irmãos. É lá, não é aqui, mas é lá que o Evangelho vai ser testado mais uma vez. E a minha oração, irmãos, e o meu desejo, é que a graça que nos alcançou nos capacite a viver o que ouvimos hoje. E que as nossas casas sejam lugares onde Cristo é visto, não porque somos perfeitos, mas porque somos perdoados. E porque, irmãos, também perdoamos em nosso lar. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus,